Bíblia, a palavra de Deus? Vamos abri-la em Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Hoje nós estamos encerrando a 5ª semana, restauração do amor. Restauração do amor. Eu estou ficando tão... Essa semana eu tive uma semana tão abençoada. Nós tivemos uma semana tão abençoada. Nós tivemos as nossas reuniões lá no Novo Vêncio. E ali o Senhor derramou tanto a presença dEle. E o Senhor trouxe restauração mesmo ali, restauração do amor nessa semana. Restauração do amor na família, principalmente na família, no lar, no casamento. Vidas sendo restauradas. Na sexta-feira, mais pessoas ainda chegaram ali, porque queriam a continuidade do que nós tínhamos estudado. E eu falei tanto, disse, sexta-feira eu continuo, segunda parte. Eu falei, será que não cansou? Talvez é melhor falar outra coisa. E ali as pessoas falaram, não, nós queremos a continuidade daquela palavra de quarta-feira. E ali nós então trouxemos o segmento daquela palavra. Foi bênção de Deus. Restauração de família, conserto, aliança. E hoje nós queremos fechar com chave de ouro a restauração do amor. Você tem a Bíblia? Vamos abri-la. Então, em Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Versículo de número 36. Uma passagem até conhecida. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Amém? Vamos ler. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, e um lhe devia 500 denários, e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo,
perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Por favor, os irmãos podeis assentar. Irmãos, o Senhor Deus é bom. Hoje é dia 22. Nós teremos neste sábado guerreiros em oração. Início 8 horas da manhã, término às 16 horas. 8 horas em oração, buscando a presença do Senhor. Prepare, porque essa semana, a sexta semana, nós vamos estar nesta restauração de unção e poder sobre a igreja. A igreja precisa de unção, precisa de poder. Então vamos restaurar isso nas nossas vidas. Vamos fazer restauração, concertos, aliança na nossa vida. Nós estamos falando sobre restauração do amor. E é difícil nós falarmos de amor. Por quê? Porque ninguém pode amar ou consegue amar como o Senhor ama. Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor, Ele amou o homem, a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para nós entendermos um pouquinho sobre amor, nós temos que aprender a repartir, doar, entregar, ceder, colocar à disposição, abrir o nosso tesouro. Porque para o homem, como é difícil ele dar alguma coisa. O homem, ele só dá alguma coisa se você convencê-lo que ele vai ganhar muito mais em troca com aquilo que ele está dando. Se você der X, você vai ganhar tantas vezes X mais. Aí você o convence. Mas caso ao contrário, se ele não for ganhar nada, é difícil tirar alguma coisa do homem. Eu falo em todos os sentidos. Por quê? Porque a sua natureza caída, vencida e derrotada por Satanás, é uma natureza apenas de querer, de possuir, de ter. Como o Mar Morto, que está a 416 metros abaixo do nível do mar, e todas as águas do Rio Jordão terminam nele, caem nele, e as águas, quando caem ali, desaparecem, é evaporada, desaparece e torna tudo em salinas, sal. É tanta densidade de sal que tem naquele lugar, que tudo que cai ali desaparece. Nunca enche, está sempre, nunca transborda, nunca dizer assim, agora era 416, agora é menos. Não, ele está sempre vazio. Por mais que ele receba, ele está vazio. Por quê? Porque Jesus disse: aprenda que melhor coisa é dar do que receber. Porque a única maneira de receber é dando. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Mas quando Deus deu um filho, Ele recebeu muitos com aquilo que Ele deu. Ele doou um e recebeu muitos. Porque todos aqueles que creem no seu nome, no nome de Jesus, tornam-se filhos de Deus. Quantos filhos e filhas o Senhor
não ganhou quando doou apenas um. Jesus doou a sua vida, e ele diz: um grão de mostarda cai na terra, e se ele não morre, ele fica só, mas se ele morre, ele produz muitos frutos. E Jesus dizia isso porque um só, que é ele, quando veio a esta terra e morreu na terra, produziu muitos frutos, e esse muitos frutos sou eu e você, somos todos nós que cremos no seu testemunho, que recebemos o seu sacrifício de expiação de pecado pelos nossos pecados, a sua redenção, o perdão e a salvação que se deu através do derramamento do seu sangue. Então é quando a gente doa, a gente dá, a gente entrega, é que a gente recebe. E esse dar não é do homem, é de Deus. Então nós não podemos entender o amor, e ninguém consegue entender alguém que ama, porque o amor, ele é de Deus. Quando alguém ama com o amor de Deus, com o amor ágape de Deus, ninguém consegue explicar o amor, porque amor não é um sentimento, mas amor é uma atitude, amor é um comportamento, amor é o caráter de Deus em nós. Então nós amamos. Alguém fala: como você consegue gostar dessa pessoa, com tantos defeitos que ele tem, com todos os erros dele? Aí fala assim: olha, gostar é pouco, eu amo. É assim que tem que ser o sentimento da igreja, ter o mesmo sentimento de Cristo, diz a palavra, para com os pecadores. Senão a igreja, ela fica o quê? Ela morre. A igreja só é viva e atuante quando ela consegue amar. Mas amar quem? Amar aquele que é pecador, aquele que faz tudo errado, aquele que tem uma vida totalmente destruída e destrói vidas e traz tristeza para as pessoas, sofre e faz as pessoas sofrerem. São deles, eles é que precisam de... Quem precisa de médico, diz Jesus? Não são os que estão doentes. Assim, quem precisa de salvação são os pecadores. Para isso eu vim para salvar os pecadores, disse Jesus. E os pecadores estão em todas as partes, e nós temos o Evangelho de Jesus para anunciar a essas pessoas. Mas como eles crerão se não ouvirem? E como eles ouvirão se ninguém lhes ensinar a anunciar? E como será anunciado se ninguém for enviado? E quem é? A questão é essa: quem é aqueles que desejam ser enviados? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esta é a igreja apostólica, essa é a igreja que aceita um desafio, essa é a igreja que entende e compreende a sua maneira, a sua razão de ser, de existir, a sua razão de ser e de existir. Hoje de manhã na escola bíblica nós estávamos estudando, e eu dizia assim: Deus teria maior prazer, esse louvor que nós fizemos aqui, essa adoração que nós fizemos aqui, Ele teria maior prazer que nós estivéssemos lá diante dele, adorando a Ele face a face. Para Ele seria maior prazer nos ter junto dele. Esse é o prazer de Deus, esse é o prazer de Jesus. Como Ele deseja que esse dia chegue, de Ele descer nas nuvens, buscar a sua igreja, e nós subiremos, encontraremos com eles nas alturas, e entraremos no descanso, nos portais eternos da glória de Deus. E como diz o apóstolo Paulo, e nós o veremos face a face, e saberemos como Ele é. Eu não tenho ideia, eu nem sei como será a minha ou a sua atitude, o seu comportamento diante disso, diante do trono de Deus. Se você vai gritar, se você vai chorar, se você vai se atirar no chão, se você vai
gritar, se você vai cantar, se você vai aplaudir. Você nem sei como vai ser a nossa atitude quando nós entrarmos e vermos o trono do Senhor, e ali nós tivemos todos os resgatados, todos aqueles que foram remidos, todos aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Para o Senhor seria melhor que esse dia fosse agora, e que todo o povo dele, os filhos dele, estivesse diante do altar dele, louvando e adorando o nome dele. Mas o Senhor ainda nos mantém aqui na terra. Sabe por quê? Única e exclusivamente por causa dos pecadores. Deus ama tantos aqueles que estão na prática do erro, da falha, do pecado, aqueles que estão cegos, aqueles que são acorrentados e prisioneiros do inferno e de Satanás, que Ele ainda mantém a sua igreja aqui, para que ela possa ir e anunciar o Evangelho do Reino, anunciar a salvação aos que estão presos, cativos, para que eles sejam libertos. Então essa é a ordem do Senhor, e essa é a essência da igreja, a existência, a razão dela existir é essa, para que ela possa anunciar o Evangelho, para que ela possa anunciar o Reino de Deus, para que ela possa atravessar fronteiras e barreiras e limites. Para isso a igreja existe. Onde o diabo demarcar o território dele, ele diz: olha, aqui é meu, aqui ninguém passa, porque aqui esse território é meu, sou eu que mando, sou eu que reino nesse lugar, e ninguém pode romper isso. Então nós chegamos como Josué chegou com os filhos de Deus, e nós gritamos e acendemos as luzes, e invocamos o nome do Senhor, e aquilo que se chama muralha, que se chama barreira, vai cair por terra, e nós vamos entrar, e nós vamos possuir, e nós vamos conquistar. Existe uma coisa que para o Senhor agrada, e o que agrada a Ele são as vidas, são almas, são pessoas, que Ele bem sabe que se essas pessoas não forem resgatadas, elas serão lançadas no lago de fogo e enxofre, onde é a segunda morte, onde haverá choro e ranger de dentes, onde haverá pranto, onde quem vai para lá nunca mais sairá, e ali o tormento será eterno. O Senhor ama e não quer que isso aconteça, Ele não quer que vidas sejam lançadas para lá. Para isso Ele enviou o Filho dEle. E a palavra de Deus fala assim, que a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca. E se as almas que se perderem, não é pela vontade de Deus, porque para isso Ele enviou o Filho dEle, para que aquilo não acontecesse. E se acontecer, foi porque rejeitaram o seu testemunho e rejeitaram a oferta de Deus. Deus amou, e o amor de Deus fez com que Ele desse o que Ele tinha de melhor. E às vezes nós não conseguimos amar a Deus a ponto de receber aquilo que Ele nos deu de melhor. Achamos que amamos ao Senhor. Tem uns que acham que amam o Senhor, mas no dia que chegar no lago de fogo e enxofre, falar: poxa, eu pensei que eu amava. Eu pensei que eu amava. Não vamos nos enganar. Jesus disse: cuide para que ninguém vos engane. Não se iluda com falar em línguas, com expulsar demônios e com curar enfermos. Jesus disse: porque naquele dia muitos ficarão de fora e vão bater na porta e dizer: Senhor, por que nós não entramos? Nós orávamos em línguas, expulsávamos demônio, curávamos os enfermos, e por que nós não pudemos entrar? E Jesus disse: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Mas por que isso? Por que isso? Porque não recebemos o amor de Deus, porque não permitimos que o amor de Deus entrasse na nossa vida. Nós vemos aqui um homem, um fariseu, que ele faz um convite para Jesus entrar na casa dele. Preste atenção nisso, irmãos, porque quantos fariseus existem no dia de hoje ainda? Quantos fariseus que estão se enganando a si próprio? Por quê? Porque convidei Jesus para entrar na minha casa, e Jesus entrou. Eu já me sinto o cara, sinto eu que olha, Jesus entrou na minha casa, e
sentou na minha mesa, Ele vai jantar na minha casa. Sabe o que significa isso? Significa que no momento eu estou me sentindo melhor do que todo mundo, porque ter Jesus na minha casa, na minha mesa, quantos gostariam de ter Jesus agora na sua casa, na sua mesa? E eu tenho na minha. O vizinho da esquerda não tem, o da direita não tem, o de frente não tem, o do fundo não tem, do quarteirão não tem, do bairro não tem. Talvez na cidade ele só entrou na minha casa até hoje, mas na casa de ninguém. E aí a pessoa já se sente que ele é importante por causa disso. O fato de Jesus entrar na casa dele faz dele ser a melhor pessoa da cidade, ou ser o melhor do quarteirão, ou ser a pessoa, eu me sinto privilegiada, eu sou uma pessoa, eu tô orgulhoso de eu ser a pessoa escolhida dessa cidade para o Senhor aceitar um convite e entrar na minha casa. Só que tem uma coisa, não é questão de receber Jesus, a questão é como se recebe. Como se recebe? Quando Jesus chega naquela casa, imagine fosse no dia de hoje, Jesus chega lá e aperta a campainha, ou alguém já atende lá pelo interfone. Quem é? Eu sou Jesus, eu vim jantar na sua casa. É. Abre o portão eletrônico lá. Aí Jesus entra, fecha. O que acontece? Vamos mostrar que a gente é elegante. Manda a empregada recebê-lo. Atende. Pode entrar. Ele já vem ele está lá no escritório dele. Daqui a pouco ele chega. Porque Jesus não é importante, Ele é o importante, porque Jesus veio na casa dele. O importante ali não é Jesus, mas é Ele, porque Ele é o melhor da cidade, porque recebeu o Filho de Deus. E aí o que acontece? Daqui a pouco chega ele lá. Tudo bem? Tudo bom? Pode sentar. Jesus fala, tudo bem. Jesus se assenta à mesa. Daqui a pouco, eles estão todos sentados à mesa e a casa é invadida. A casa é invadida. Eu não sei como isso aconteceu. Será que o porteiro deixou que acontecesse isso? Será que as câmeras não... como é que ela não filmou? Como é que deixaram ela passar? E a cerca elétrica? Talvez fosse no dia de hoje, podia passar um monte de coisa pela cabeça. Como é que essa mulher entrou aqui? Essa mulher não é bem-vinda, porque é uma pecadora. Essa mulher aqui, todo mundo conhece a fama dela. Deus me livre, na minha casa, justo o dia que Jesus está aqui, essa mulher aparece. O que vão pensar de mim? O que será que Jesus vai pensar de mim? Uma mulher dessa frequentando a minha casa? Alguém põe essa mulher para fora. Diga para ela que aqui não é lugar dela. Esse lugar não merece ela aqui. Mas aquela mulher não dá a mínima importância e ela vai. E ela vai aonde está Jesus e ela chora. A hora que ela chega, ela se ajoelha diante dele. E as lágrimas vão correndo. E as lágrimas vai pingando no pé de Jesus. E ela pega o cabelo, enxuga. E daqui a pouco cai outra lágrima. E as lágrimas vão caindo, vão descendo. E ela vai chorando e vai lavando os pés de Jesus. E ela enxuga, mas as lágrimas são maiores ainda. De maneira que os pés dele vão sendo lavados pelas lágrimas daquela mulher. Poxa. E em meio àquelas lágrimas, ela beija o pé de Jesus a primeira vez, e beija a segunda, e beija a terceira, e beija a quarta, e beija a quinta, e ela beija, chora, enxuga, e beija, chora, enxuga, e ela está ali prostrada nos pés dele. Ela não interessa se o dono da casa é fariseu, se ele é judeu, o que ele é, não importa o que ele representa na sociedade, quem ele é, não importa também quem ela é, mas o que importa é que Jesus está ali, e ela tem a oportunidade de estar aos pés dele, de poder se arrepender, chorar, beijar. E de repente ela vem com um vidro de unguento que tem um alabastro, e aquilo não é grande, mas é valioso. Aquilo talvez fosse a maior
o maior bem que ela pertencia era algo que talvez alguns recebiam aquilo até de herança. Os pais morriam e deixavam um vidro daquele, porque era caro. Deixava aquilo como herança, como isso aqui eu recebi a minha herança. Mas a hora que ela chega ali, ela quebra. E aquele vaso só pode ser usado uma vez só. Não é de rosca que você abre, você usa, depois você fecha de novo para usar uma outra ocasião. Aquilo ali, para usar, tem que ser quebrado. E só se usa em uma oportunidade muito grande, numa celebração muito grande, para se comemorar algo muito importante, muito especial. E ali, talvez aquilo que já tinha tantos anos que estava guardado, chegou um momento de quebrar, chegou um momento de romper, para ungir os pés de Jesus. Aí, eu acho interessante essa passagem, porque o que tem de interessante está no versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse, para quem que ele disse? Para quem? Consigo mesmo. Consigo mesmo. Como que a gente fala com a gente mesmo? No nosso pensamento. A hora que ele olhou aquilo ali, ele começou a dizer: esse homem diz que é profeta, mas se ele soubesse quem ela é, eu já estou até colocando em dúvida se ele é profeta realmente. E a palavra de Deus fala assim: quem recebe um profeta na honra de profeta é abençoado. Eu já não sei se ele é profeta, quanto mais filho de Deus. Mas aquela mulher, nada impedia ela de beijar os pés de Jesus, de enxugar com os seus cabelos, de chorar, de quebrar aquele unguento, de derramar nos pés de Jesus, de reconhecer que Ele é o Senhor, amá-lo. Nós temos que aprender isso quando a gente ama. O amor é expressado. E aquele homem que só pensou, Jesus disse para ele assim: eu tenho uma coisa para dizer para você, Simão. Ah, pois não, mestre. Jesus, eu li seu pensamento, não vem com essa graça não. Ah, tu és o meu mestre. Vou te contar uma coisa. Eu cheguei na tua casa, você deveria ter me dado água para lavar os meus pés, e você não deu. Era obrigação. Aquele que recebe, o anfitrião tem que fazer isso, porque fazia parte. Se não fizesse isso, não recebeu, não foi com cortesia, não recebeu com o coração. Deveria ter me dado água para lavar os pés, mas você não deu. Mas essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas, se enxugou com os seus cabelos. Sabe, eu tenho uma história para contar para você. Um credor devia muito dinheiro, 500 dinheiro, o outro deve 50. Os dois estão devedores e não tem com que pagar, e a dívida dos dois é perdoada. Qual dos dois ama mais? Ele disse: aquele que teve maior perdão. Você disse bem, porque você não me deu água para lavar os pés. Essa mulher lavou com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Número 2, você tinha que me dar um ósculo, um beijo no rosto. Esqueceu? Mas essa mulher não cansa de beijar os meus pés.
você tinha que colocar óleo sobre a minha cabeça. Esqueceu. Mas ela trouxe esse vidro de unguento para derramar nos meus pés. Sabe por que ela fez isso? Porque ela recebeu o maior perdão. Mas ele não fez nada disso. Então significa o quê? Que ele não foi perdoado. E por que ele não foi perdoado? Se Deus está disposto a perdoar a todos. Primeira coisa, nós temos que reconhecer que somos pecadores. Nós temos que reconhecer que somos pecadores e não somos dignos. Primeira coisa. E precisamos da graça e a misericórdia do Senhor para a salvação dos nossos pecados. Essa é a base de tudo. Sem Jesus nós não somos nada. E sem Jesus nós não podemos nada. Pela graça sois salvo. E a graça quem trouxe foi Jesus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Se Ele não tivesse vindo, nós teríamos morrido nas nossas transgressões, nas nossas iniquidades, nos nossos pecados. Mas porque Ele veio e tomou sobre si, foi nosso substituto, morreu a nossa morte e nos deu a vida para que nós pudéssemos vivê-la e nos tornarmos filhos de Deus e herdeiros de Deus. Colocar o amor dele no nosso coração, sabe? Quando que nós recebemos o amor de Deus? É quando nós somos perdoados. E quando nós somos perdoados, nós recebemos no lugar do pecado, o Senhor coloca o amor dele. No lugar que está o pecado, não importa o tamanho que seja o seu pecado, mas quando ele for removido, no lugar dele o Senhor vai colocar o amor de Deus. Esse é o amor que nós amamos a Deus, que nós amamos estar na casa de Deus, estar na presença de Deus, o amor que nós temos pelas coisas de Deus, amamos ouvir as coisas de Deus, amamos as maravilhas de Deus, amamos tudo aquilo que Deus tem para nos dar, para nos fazer. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós temos que saber uma coisa, irmãos, que o amor é que vence, o amor é que nos dá a vitória, o amor é que nos dá a conquista. Tudo nós precisamos. Eu estava ouvindo um apóstolo, o apóstolo Paulo de Tarso. Ele estava dizendo assim que ele esteve em Israel, agora em abril. Ele disse assim, que ali na onde tem a sepultura de Jesus, ele estava ali, e de repente ele olhou e viu 3 moças muçulmanas com o rosto coberto. E ele olhou aquelas 3 moças ali, e ele foi conversar com as moças, e ele fala em hebraico. Ele foi lá e conversou com elas, e disse assim: vocês são cristãs, vocês são messiânicas? Ela disse: não, nós somos muçulmanas. E ele disse assim: nós estamos aqui porque para nós este lugar é sagrado, porque aqui é a sepultura de Jesus, e Jesus ressuscitou, não está morto, ele ressuscitou. Ele disse: está vendo aquele lugar lá, aquele monte, aquele lugar de caveira? Foi lá que ele morreu, e ele morreu crucificado por amor de nós pecadores. E quando ele falou assim, por amor ele morreu e deu a sua vida, ele disse assim, começou a brilhar o olho daquela moça e começou a cair lágrimas. Ele disse assim: um povo que pode conhecer muita coisa, mas não conhece o que é amor. E quando se fala amor, o amor toca, o amor move. A palavra amor é desejada por muitos. Eles desejam paz, mas paz só existe quando ela é acompanhada de amor, porque sem amor não tem paz. Onde há guerra não tem amor, mas aonde tem paz é porque o amor está reinando naquele lugar. Então nós temos que entender uma coisa, que somente o amor de Deus no nosso coração é que pode nos fazer primeiramente amar a próprio Deus. Porque se nós não tivermos o amor, nós podemos até receber Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Eu.
Tá, mas quando sai da porta, Jesus vai por aqui, você vai por aqui. Eu até aceito Ele, mas não andar com Ele. Aceito Ele, creio nele, mas andar com Ele não. É diferente de quando o povo saiu do Egito. Por quê? Porque eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, e do outro lado, no deserto, estava ali a nuvem da glória de Deus, estando sobre a cabeça daquelas pessoas. E a nuvem era o lugar que direcionava para onde eles tinham que ir. A nuvem levantava e eles desmontavam o acampamento. Moisés, para onde nós vamos? Que lado que nós vamos? Moisés dizia: eu não sei ainda, acalma, vamos aguardar que lado que a nuvem vai nos levar. Porque se ela for para a esquerda, nós temos que segui-la, mas se ela for para a direita, nós também temos que segui-la. Se ela for para frente, nós temos que segui-la. Eu não sei para onde nós vamos, mas é a nuvem que vai decidir para onde que nós vamos. A nuvem era a glória de Deus. E Paulo fala assim: nos últimos dias Deus revelou a sua glória através do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus vem justamente para trazer esta glória, para trazer esta nuvem de glória da presença de Deus, para nos mostrar que lado que nós temos que ir, de que maneira que nós temos que andar, como que temos que nos portar e de que maneira que nós temos que ser guiados e conduzidos. Para onde você vai? Eu não sei. Paulo dizia: não sei, porque não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Ele que vive em mim. Eu não sei das coisas, porque quando penso que estou fraco, eu estou forte. Às vezes eu acho que eu estou tão fraco, que não tenho forças. E eu, Paulo, não tenho forças, mas Jesus que está em mim, Ele, a alegria dele é a minha força, e a presença dele me levanta, a presença dele me eleva para caminhar, para conquistar, para vencer, para conseguir. Então, é assim que nós temos que saber que Jesus, quando convida Jesus para entrar na nossa vida, irmãos, como é que Ele tem que chegar? É como Ele chega, é a maneira que nós o recebemos, já vai mostrar se nós estamos recebendo Ele como Salvador ou não. Tem gente que quer Jesus, mas para resolver o problema, porque eu estou com uma enfermidade, ou porque eu estou com um desempregado, ou porque eu queria comprar uma casa, ou trocar um carro, ou eu queria fazer isso ou fazer aquilo. Então eu preciso de um Jesus que me resolva os meus problemas, que me traz solução para alguma coisa. Um Jesus que quebra o seu galho. Mas existe aqueles que falam assim: olha, eu vou receber Jesus, mas eu já reservei para Ele um trono. Existe um altar dentro de mim para Ele. Existe um trono para que Ele seja Senhor. E ali eu vou me render a Ele, ali eu vou me prostrar, ali eu quero me beijar aos seus pés, ajoelhar, me curvar, beijar, adorar e declarar que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu Senhor. Ali eu quero amá-lo de todo o meu coração, entregar toda a minha vida e todo o meu ser a Ele, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é a minha vida. Eu não posso viver sem Ele. Eu não posso que a minha vida continue sendo a mesma coisa, se Ele não for o Senhor da minha vida. O que Ele é na sua vida? Deixa que o amor dele seja colocado. Deixa que Ele venha para mudar as coisas. Eu não quero ser mudado. Eu quero viver assim, eu quero ser assim. Eu quero ter essa natureza. Eu quero viver a lei, é olho por olho, é dente por dente. Eu quero assim viver com a vida se paga, né? É vida por vida. Se matou, tem que morrer, porque a lei diz assim, e tem que ser lei, e tem que ser assim.
E quantas vezes nós queremos Jesus, declaramos que temos Jesus, mas estamos mais com o nosso coração como quem não tem Jesus do que como quem tem Jesus. Receber Jesus é deixar Ele te guiar. Receber Jesus é deixar que Ele te controle, é deixar Ele assumir o controle. Receber Jesus é dizer assim: entrega, Senhor, agora é o Senhor que vai decidir. É o Senhor que decide os meus passos, é o Senhor que decide a minha vida. É o Senhor, eu não sei nem como vai ser o meu dia amanhã. Por quê? Porque é Ele que decide todas as coisas. É Ele que vai estabelecer todas as coisas. É Ele que estabelece reis. É Ele que destitui reis. Não, eu sou o rei, eu sou o fulano, você é até onde Deus quer que você seja, porque a hora que Ele quiser te tirar também, você não fica um minuto mais aí. Porque quem estabelece tudo, quem controla todas as coisas é o Senhor, é Ele. E quando nós achamos que nós temos o controle, quando nós achamos que nós é que mandamos no pedaço, é nós que temos decidimos, é nós que fazemos, é nós que desfazemos, é nós que... Significa que Ele está presente, mas como estava presente na casa de Simão, o fariseu. Jesus está aqui, mas Ele não vai interferir em nada. Mas quando Jesus interfere na nossa vida, porque interferiu a vida daquela mulher, uma mulher que nunca fez aquilo, uma mulher que nunca fez aquilo. Eu me lembro, uma vez eu estava lá no Novo Venso, na outra igreja nossa, eu vinha subindo, e veio um rapaz ali, e disse: pastor, tu vai subir lá para cima? Eu falei: vou, me dá uma carona, até lá o alto lá. Eu falei: dou, entra aí. E ele entrou, e ele é viciado, drogado, traficante. E ali vim conversando com ele, falando de Jesus para ele. Eu falei assim: rapaz, Jesus te ama, Jesus morreu por você, você é uma pessoa tão boa, um cara legal. Abre o seu coração, deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus tocar, Ele te ama, entregou a vida. E quando chegou, foi indo, aquele rapaz começou a chorar, né? Ele foi chorando, e falou: ai, pastor, eu tenho tanta vontade, eu acho tão bonito quando o pessoal está na igreja cantando, orando. Eu tenho vontade de estar lá dentro, pastor, eu tenho vontade de entrar lá dentro. Eu falei: por que você não entra? Ele falou: não sei por que eu não entro, mas o meu desejo é estar lá no meio, ouvir a pregação e participar. E aquele moço chorava e não parava de chorar. Aí ele falou assim: agora eu preciso ficar aqui. Ele falou assim: e agora? Que situação que eu fico? No meio da rua chorando. E aqui passam os amigos meus aqui, o pessoal do tráfico aqui, e eles vão me ver chorando, eu vou falar o que para eles? Eu falei: fala a verdade. Fala que o senhor ouviu falar de Jesus. Fala que Jesus está tocando no seu coração. E quando Jesus vem, Ele quer mudar todas as coisas. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer transformar o seu coração. E nós temos que entender que Jesus quer salvar o pecador. Jesus quer salvar aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Às vezes nós nos colocamos como juiz, porque achamos que nós temos Jesus, temos direito de julgar pessoas. Mas Ele não instituiu ninguém para ser juiz, não instituiu ninguém para ser nada. Nós somos apenas pregadores e anunciadores do Evangelho, do Reino de Deus. Não importa. Mas Ele é pecador, mas é para o pecador que Jesus veio, para salvar o pecador. Para salvar o pecador. Quantas vezes lá no bairro vai passando alguém, a garrafinha embaixo do braço assim de pinga, vai indo buscar no bar pinga, passa lá: pastor, precisava tanto que o senhor orasse por mim. Eu falei: vamos? Quer entrar na igreja? Ele falou assim: não, agora não, eu bebi, não posso entrar.
Se você quiser, você pode. Só você não fazer bagunça lá dentro, você pode. Ele falou, não, hoje não. Outro dia eu venho. Mas eu estava tanto precisando de uma oração. Eu falei, você quer que eu ore por você? Aí ele falou, o senhor poderia fazer esse favor? Eu falei, faço. Mas eu não vou entrar na igreja. Eu falei, eu oro aqui no meio da rua. Mas pode? Eu falei, pode. E essa garrafa de pinga aqui debaixo do braço? Eu falei, o que vai fazer com ela? Eu vou orar por você, Deus vai te libertar desse vício. Jesus pode te salvar, Jesus pode te libertar, Jesus pode mudar o seu coração, Jesus pode salvar você. A única esperança para você é Jesus. A única esperança para Ele eu não posso omitir para você. A única coisa que pode te ajudar, que pode te libertar, que pode te salvar. Eu tenho resposta, eu tenho a solução para você e eu não posso me silenciar, não posso ficar quieto. Eu tenho que falar para você que Ele te ama, que Ele quer te salvar. Por quê? Porque é o amor dEle no meu coração que move eu a fazer isso. A igreja tem que despertar para o amor. Nós estamos vendo pessoas morrendo todo dia, e essas pessoas têm Cristo, e essas pessoas estão salvas, essas pessoas ouviram a palavra, essas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho do Reino. Não sei, mas nós achamos que está tudo certo, que está bom assim, e nós não estamos nem preocupados, e achamos que nós estamos certos de não nos preocuparmos. Mas quando o amor dele for derramado no nosso coração, quando o amor dele for derramado nos nossos corações, então nós vamos começar a preocupar, nós vamos começar a pensar, nós vamos começar a preocupar, porque isso é o amor de Deus. Não como aquele homem que, olha, não deveriam ter deixado essa mulher entrar aqui dentro, mas Jesus disse, ela entrou aqui dentro para servir de exemplo para você, e por todo lugar que esse evangelho for pregado, ela será exemplo de adoração, de temor, de servir, de receber perdão e de ser perdoado, porque é assim que age com o pecador. E a hora que está aqui, pelo contrário, a palavra do Senhor diz que ali o Senhor Jesus, Ele diz para a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com Ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vai em paz, mulher. A tua fé te salvou. Sabe o que fez isso por você? Sua fé. A tua fé fez isso por você. Sabe, irmãos, tem hora que a gente pensa que a gente não vai conseguir. Tem hora que a gente pensa que a gente fala, mas será que eu vou conseguir? Porque eu estou me sentindo fraco. Estou me sentindo sem força. Estou me sentindo que as minhas forças estão se esgotando e eu não vou conseguir. Mas se nós temos Ele dentro de nós, se nós temos o Senhor Jesus dentro de nós, não vamos temer mal nenhum, porque Ele está na nossa vida. E quando nós pensamos, Paulo disse, quando penso que estou fraco, então estou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É justamente quando nós nos sentimos fracos e nós clamamos a Ele, Ele está ali para nos ajudar. Vamos recebê-lo, vamos aceitá-lo, vamos tê-lo no nosso coração, mas como aquele que nos guarda, que é Senhor, que é o nosso tudo. Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Eu amo a Deus, eu amo a palavra de Deus. Ame ao Senhor. Ame a casa de Deus. Ame, porque é aqui que nós sentimos a presença do Senhor. O zelo pela sua casa me consome, o amor pela sua, porque vamos amar. Eu acho tão bonito
as irmãs que zelam da casa de Deus. Eu sempre falo isso. É tão bonito ver as coisas de Deus zeladas. É tão bonito ver as coisas de Deus sendo zeladas, sendo cuidadas, sendo feito com amor. Eu acho tão bonito pessoas que se dedicam. Eu acho bonito pessoas que abrem mão de tudo para, às vezes, ir para um outro lugar, um outro país, um outro povo, língua diferente, cultura diferente, deixa a família, deixa tudo e vai para um lugar totalmente diferente. Mas por que ele foi fazer isso? Por amor àquelas pessoas que estão se perdendo, que não conhecem Jesus, e eles estão sendo levados para anunciar a palavra, anunciar o reino. Estão abrindo mão de tudo, estão deixando tudo que eles têm e estão partindo para anunciar a palavra de Deus naquele lugar. E a Bíblia diz: grande será o seu galardão. Grande será o seu galardão. Irmãos, quantas pessoas que deixam o seu conforto, pessoas que deixam profissão, família, deixam tudo que eles têm e vão cumprir o chamado de Deus. Mas Deus chamou eu para isso, então Ele vai. Porque às vezes nós queremos cumprir o chamado de Deus, mas não queremos abrir mão de nada. E Jesus disse: quem não deixar e não perder nada por amor de mim, não é digno de mim. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Significa o quê? Que no Evangelho não tem moleza, não. Não tem moleza. Nós temos que saber uma coisa, irmãos, que a salvação nós recebemos pela graça, e o preço foi alto, mas foi Jesus quem pagou. Mas a unção, semana que vem nós vamos estar falando sobre unção. Unção tem preço. Unção tem preço. Unção tem preço. Eu amo os que me amam, e os que me buscam me acham. Buscar ao Senhor, amar ao Senhor, buscar ao Senhor significa o quê? Significa aqueles: eu amo os que me amam. Isso é coisa profunda. Nós estamos falando sobre restauração do amor. Aqueles que me amarem, eu amarei. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, amou de tal maneira, amou de tal maneira, que deu seu Filho para salvar. Antes de nós orarmos, Jesus chamou 12, depois chamou 70, e havia uma multidão que seguia Jesus. Mas teve momentos que Jesus disse assim: eu quero que venha comigo Pedro, Tiago e João, só, vem os 3. Por quê? Porque Jesus amava mais aqueles 3? Sim. Mas daqueles 3, Pedro, Tiago, João, havia um que era ainda mais próximo de Jesus, e esse era João. João era considerado o discípulo do amor. João sentava-se, procurava sentar bem próximo a Jesus. Sentavam na mesa, tinha um que sentava lá na ponta, mas João fazia questão de sentar do lado de Jesus. Onde você vai sentar, João? Não sei ainda. Espera o mestre sentar. A hora que ele sentar, eu sento do lado dele. Eu quero estar do seu lado. E a hora que Jesus começava a falar do reino de Deus, o prazer de João, sabe qual era? Reclinar a sua cabeça no ombro, no peito de Jesus e ouvi-lo. E quantas vezes João ouviu as batidas do coração de Jesus? Era o mais próximo, o que estava mais perto, o que o amava mais. A Bíblia fala o discípulo do amor, porque era o discípulo que mais amava, mais o amava. Ele amava diferente dos outros, ele amava com mais força, com mais intensidade, ele amava mais. Todos amavam o Senhor, quase todos, né? Que Judas traiu, né? Judas traiu.
por 30 moedas de prata. Mas João, o discípulo do amor, amou o Senhor, amou. Vamos amar o Senhor, irmãos. Vamos deixar que o amor dele seja colocado em nós, para nós amarmos com o amor dele. Amar ao Senhor, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Faça uma pergunta para você mesmo: o que está em primeiro lugar na sua vida? Em primeiro lugar está o meu marido, a minha esposa, os meus filhos. Em primeiro lugar está o meu trabalho. Em primeiro lugar está a minha escola. Em primeiro lugar está isso. Em primeiro lugar está aquilo. Então dê o primeiro lugar para Jesus. Isso é amor. Coloque ele em primeiro lugar. O restante virão por acréscimo, mas ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. E você tem que amá-lo em primeiro lugar e com todas as suas forças. E as demais coisas têm que estar o quê? Ligadas a ele, vindo do amor dele, a partir do amor dele. 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 Primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos a nossa agenda. Pega a sua agenda e escreve Jesus na sua agenda. Escreve o nome do Senhor na sua agenda. E as demais coisas vão ter que ser a partir dele. Nada vai tomar o lugar dele, depois dele. Porque Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Por quê? Porque se eu tiver que fazer alguma coisa que Jesus vai ficar em segundo plano, então isso aí está descartado da minha vida. Porque o primeiro lugar está o Senhor Jesus. Primeiro lugar, ele está em primeiro lugar na minha vida. E esse é o amor que nós temos que amá-lo, é colocá-lo em primeiro lugar. Porque se nós tomarmos o primeiro lugar de Jesus, de Deus, e dermos para qualquer outra coisa, esse será o nosso fracasso, a nossa derrota. Então vamos amá-lo de todo o nosso coração. Mas somente aqueles que tiverem os seus pecados perdoados são aqueles que serão colocados no seu coração esse amor, esse potencial de amor de Deus. Vamos colocar de pé, por favor, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Jesus disse para aquela mulher: perdoados estão os teus pecados. Feche os seus olhos. E aquela multidão poderia dizer assim: então perdoa o meu também, Senhor. Mas eles questionaram com o Senhor e disseram assim: quem é esse que se diz perdoar pecados? Que nós possamos estar do lado da mulher, não do lado da multidão. Porque Jesus disse: filha, vá em paz, porque a tua fé te salvou. Porque ela preferiu acreditar na palavra de Jesus do que daqueles homens. Eu creio na tua palavra, Senhor. Nós vamos orar. E eu creio que esta unção, pastora, vai colocar sobre você. Ela vai impor as mãos sobre você. E esta unção vai tocar na sua vida, no seu coração. E eu tenho certeza que o amor de Deus será colocado no seu coração. Vamos falar com Deus nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai eterno, bendito e poderoso é o nome do Senhor. Meu Deus, o Senhor disse: quem recebe maior perdão é aquele que ama mais. Senhor, nós somos pecadores e precisamos do teu perdão. E quanto maior for o perdão, maior será o nosso amor por ti, Senhor. Coloca este amor, batiza agora, Senhor, no batismo de amor. Coloca, Senhor, esta unção de amor nos nossos corações. Que a tua igreja possa amar, Senhor, como o Senhor amou. Amar o pecador, amar o errado, o falho. Que nós possamos, Senhor,
rompermos barreiras, quebrarmos fronteiras, atravessarmos limites, Senhor, e levarmos a palavra, o Evangelho, o reino de Deus a todos aqueles que se encontram perdidos, aqueles que se encontram vazios. Senhor, estende as tuas mãos agora. Ó Deus, cura os doentes, Senhor, liberta os oprimidos, os abatidos, os falhos. Senhor, muda a nossa natureza, Senhor, essa natureza caída, vencida e derrotada por Satanás, essa natureza que nos domina, e muitas vezes, Senhor, somos vencidos. Mas, Senhor, coloca este amor tão imenso no nosso coração. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, o amor nos nossos corações, para que possamos amar. Oh, meu Deus, como o Senhor amou. Queremos amar ao Senhor. Amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar ao Senhor de toda a nossa força, amar ao Senhor de todo o nosso coração, e queremos viver, Senhor, este amor. Queremos viver, Senhor, como essa mulher que recebeu este grande amor, o amor que nos leva a adorar, Senhor. Quanto maior for o nosso perdão, maior será o nosso amor. A palavra diz que Davi, quando viu a arca da aliança, ele dançou com todas as suas forças perante o Senhor. Oh, meu Deus, que nós possamos adorar ao Senhor com toda a nossa força. Coloca amor nos nossos corações, Senhor, para que o nosso amor, oh, meu Deus, seja o amor recebido pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor morreu na cruz para nos salvar, como disse o apóstolo Paulo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu me considero o maior pecador, dizia Paulo, porque pela minha ignorância eu persegui o próprio Jesus, e foi um grande perseguidor da sua igreja. Quantos males eu fiz para o Senhor, quantos males eu proporcionei às pessoas que amavam o Senhor. Mas agora eu quero amá-lo, eu quero ir aonde nunca ninguém foi, eu quero pregar onde nunca ninguém pregou, eu quero anunciar Cristo onde nunca Ele foi anunciado. E não importa, quando disseram, Paulo, você vai entrar nessa cidade, você vai ser preso, e ele disse, mas eu estou preparado até para ser morto se for necessário, mas eu quero que o Evangelho seja anunciado e pregado nessa cidade. E o Espírito Santo revela, dizendo, de cidade em cidade, Paulo, está reservado para você prisões e açoites e humilhações. Não tem problema, eu irei assim mesmo. Eu quero que o Senhor seja glorificado e que o reino dele seja anunciado, nem que para isso eu tenha que pagar com a minha própria vida, porque eu amo o Senhor de todo o meu coração. Eu fui o maior perseguidor que Jesus já teve, mas agora eu sou aquele que mais ama, o discípulo que mais o ama. E onde ninguém quiser ir, eu estou pronto para ir e morrer se for necessário pela sua causa. Oh, meu Deus, como Paulo foi perdoado, nós também queremos ser. Coloca este amor no nosso coração, Senhor, e que nós possamos estar dispostos a fazer qualquer coisa pelo Senhor, ainda que para fazer isso nós venhamos a ser
destruídos, perseguidos. Mas o nosso amor por Ti, Senhor, nos levará a estarmos diante de Ti, Te servindo, Te adorando. Coloca este amor sobre a Tua igreja hoje, Senhor. Nós queremos sair daqui hoje, Senhor, cheios desse amor, cheios desse amor, cheios desse amor. Porque, como disse o apóstolo Paulo, um dia nós o veremos face a face e saberemos como Ele é. Um dia nós vamos entrar na Tua glória, Senhor. Oh, Senhor, estende as Tuas mãos e abençoa-nos em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, neste sábado, guerreiros de oração, e não vamos esquecer, essa semana é unção e poder. Terça-feira estaremos aqui, vai ser bênção. Venha receber unção e venha receber poder dos céus, poder do Espírito Santo, unção do Espírito Santo. Amém? Reunião de oração de manhã, terça e quinta, das 8 às 8h30, das 8h30 às 9, tá certo? Amém, que Deus abençoe. Vamos encerrarmos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para sempre. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe. Irmãos, essa semana teve gente que fez aniversário aqui. Eu não sei quem. Ninguém sabe, né? Então vamos orar? Vem cá, irmão. É que nem Jesus falou, ó, eu só pensei. Né? Vem cá. Vamos orar. Vamos orar, vem cá. Vem, pastora. Vem orar por ela. Cadê a Amanda? A Amanda não veio, né? Não, é aniversário dela. Amanhã. Amém? Senhor, nós te adoramos, te agradecemos pela vida da tua serva, Senhor, por mais esse ano de vida da tua serva. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoá-la grandemente, Senhor, e que ela esteja na tua presença, Senhor, todos os dias da sua vida, te louvando e te adorando, entregando o seu amor e a sua adoração a ti, Senhor. Ó Deus, revela a tua bondade, o teu poder, Senhor, na vida da tua serva, e que cada dia, Senhor, ela possa crescer no conhecimento, na graça, na unção e no poder do teu Espírito. Abençoa, Senhor, também toda a sua casa, Senhor, toda a sua família, que seja abençoada, Senhor, que seja tocada, Senhor. Ó Deus, dá vitória para a tua serva, a tua bênção seja derramada agora em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.